Não resta a menor dúvida de que, de uma forma ou de outra, Lula e Bolsonaro vão se confrontar nas eleições de 2018. Ou Lula e Bolsonaro diretamente, os dois como candidatos, ou o candidato ungido por Lula seguramente vai disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro, porque o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, a grande aposta do mercado, não passa. Bem, serão muitas batalhas em 2018 entre Lula ou seu candidato e Jair Bolsonaro. E Bolsonaro já perdeu as duas primeiras batalhas da guerra de 2018. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se não está inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe o nosso trabalho e divulgue, curta, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas fiquem sabendo do que a gente produz aqui. E vamos ao vídeo. A primeira batalha que Bolsonaro perdeu para Lula foi no âmbito das milícias fascistas organizadas pelo grupo político de Bolsonaro, que atacaram o ex-presidente durante a sua caravana pelo sul do país. Enquanto os milicianos bolsonaristas atacavam a caravana de Lula com ovos e pedras, apesar de que, para a grande maioria das pessoas, aquilo foi, é e será sempre um comportamento incivilizado, porém, a partir do momento que houve o atentado a tiros contra a caravana do ex-presidente, esse ato chocou o país, chocou o mundo e, como Bolsonaro, um homem de pouca inteligência, veio a público culpar Lula pelo que aconteceu consigo, culpar a vítima por ter sido atacada a bala, dizendo que Lula organizou os atentados contra si mesmo sem apresentar provas, foi aí que Bolsonaro teve o primeiro grande prejuízo eleitoral diante de Lula em 2018. Ele já teve outros, como no caso dos imóveis, mas diante de Lula foi o primeiro grande prejuízo eleitoral do Bolsonaro neste ano. Tanto que a mídia caiu matando. E a Folha de São Paulo, por exemplo, registrou que Lula tem o seu discurso de que é vítima de uma campanha antidemocrática da direita e até do judiciário, do Estado brasileiro, sai reforçada quando esse candidato é atacado a tiros na véspera de uma decisão da justiça que pode jogar a pessoa atacada a tiros e caluniada diuturnamente na cadeia. A besteira de Bolsonaro evidencia-se no que aconteceu com o governador Geraldo Alckmin, por exemplo. Alckmin tinha dito a mesma coisa que Bolsonaro logo nos primeiros momentos quando chegou a notícia do atentado à bala contra Lula. Alckmin disse que o PT procurou, pediu por isso, plantou e colheu, como se o PT alguma vez tivesse cometido algum ato de violência, o que é mentira, nunca aconteceu isso. Bem, a fala de Alckmin repercutiu muito mal no Brasil, no mundo e sobretudo na imprensa, e Alckmin, nesta Sexta-feira Santa, foi obrigado a vir a público para se retratar, como você vê na imagem. Então Alckmin, que é um pouco mais inteligente do que Bolsonaro, ele tentou se desvincular da estupidez que havia dito. Bolsonaro não. A grande derrota dele não é nem Lula ter sido atacado a tiros pelos seus partidários. Ele podia ter condenado aquilo e ficado como civilizado. Teria saído como civilizado dessa história. Não, ele vai e acusa sem provas a vítima de um atentado à bala que foi presenciado por inúmeros jornalistas. Havia um ônibus cheio de jornalistas de vários veículos presenciando o ataque, e Bolsonaro fala uma coisa dessa. Então foi aí que ele perdeu muito. E aí, no dia seguinte, Bolsonaro foi vítima dele mesmo de novo, porque ele convocou uma manifestação infame na Praça Santos Andrade, onde Lula, no dia anterior, na quarta-feira, tinha feito uma grande manifestação. O que é que acontece?
Bolsonaro convoca uma manifestação para a mesma Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba. O que acontece é que não compareceu ninguém, não foi ninguém, foi a imprensa e meia dúzia de gatos pingados à manifestação que Bolsonaro convocou no centro de Curitiba, no mesmo lugar em que Lula discursara algumas horas antes, para uma praça lotada com milhares e milhares de pessoas. Então esse foi o segundo grande mico que Bolsonaro pagou em questão de pouquíssimos dias. E o ano nem começou, ele já perdeu as duas primeiras. Bolsonaro, como se vê, perdeu uma excelente chance de ficar calado, não é mesmo? E ele sofreu essas duas derrotas, mas outras virão. Minha amiga, meu amigo, eu lhe desejo um grande fim de semana e muito obrigado pela atenção.